importante. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Outra coisa. Anteontem, ou foi anteontem, se a memória não me trai, esteve um representante da OTAN em Baku conversando com a liderança militar do Azerbaijão. Fotos que foram publicadas nas redes sociais e demonstrando aí um aprofundamento dessa relação potencial. Isto posto, o chefe da inteligência israelense, a chefe da inteligência israelense, um representante de alto escalão da OTAN, entrevistas do embaixador do Azerbaijão na recém-estabelecida embaixada em Israel, criaram toda uma perspectiva de levar nesse momento, inclusive com as novas medidas da Turquia em relação a sancionar empresas que estariam participando de triangulação no que diz respeito à Rússia, o reestabelecimento de uma ideia de um eixo Azerbaijão, Turquia, Israel contra o Irã. Tá? Seria um dado histórico, inclusive. Se isso se confirmar, você traz novamente o interesse de Moscou, para a ideia da proteção dessa aliança com o Irã, que é um grande fornecedor de armamentos, que é um grande fornecedor de tecnologia, que é um grande parceiro, candidato ao BRICS Plus, candidato aí a um incremento de negócios com Moscou, naturalmente também com a República da Armênia, com a Índia, que é um grande player regional. As notícias de que a Armênia teria oferecido à Índia o estabelecimento mais célere possível de um corredor sul-norte, norte-sul, que é Mumbai, Golfo Pérsico, Porto Iraniano, via terrestre ou por via ferroviária, em direção às montanhas ali do Cáucaso, a fronteira armênia, passando em direção à Geórgia. Depois você pode fazer uma bifurcação ali, bidirecionado, né? Tanto em direção à Rússia, como em direção ao Mar Negro e aí em direção à Bulgária. O que eu vejo, tá? E quero dizer para vocês de uma forma muito, 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 muito clara. Me parece que, inclusive, os eventos últimos na Geórgia dizem respeito à tentativa, de alguma forma, de evitar o estabelecimento desse corredor. Nós temos aqui uma questão histórica, e eu até quero dizer, em função dos debates que estão sendo propostos no chat, que eu consigo observar, que em relações internacionais não existem, primeiro, aliados pétreos. Os aliados são circunstanciais. Outro aspecto importante a ser considerado: os estados, eles não têm amigos por predileção em função da cor dos olhos. Eles têm interesses, seja comercial, seja econômico, seja político, seja circunstancial na cena da formação ou conformação de alianças. Então, não há nada estanque, não há nada estático nesses processos. São relações de interesse histórico, momentâneo, e que, na realidade, nos colocam muito distantes. Aqui, eu, particularmente, fico muito distante dessa proposição maniqueísta. Tá? Não há como ser maniqueísta olhando para o jogo global. Quer dizer, hoje pode ser interessante para... Vamos colocar o ponto da Federação Russa, que muitos de vocês acompanham de perto. A Federação Russa, ela busca seus interesses, ela busca contemplar seus interesses na disputa interestatal. Então, para a Federação Russa, se circunstancialmente for interessante se aliar ao Azerbaijão e à Turquia, o farão. Se circunstancialmente for necessário se aliar à Armênia, ao Irã, à Índia, a esse polo que inclusive está dentro aí da União Econômica da Eurásia, que está dentro aí de relações nos BRICS, candidatos ao BRICS Plus e tudo mais, o fará. Então, o que vocês têm que compreender é o seguinte: esse fanatismo que se propõe, ele vai tirar a capacidade analítica das pessoas. E o aspecto ético da análise coerente que a gente pode entregar para vocês, ele tem que estar despido desse fanatismo. Se nós não nos despirmos desse fanatismo, ou desses preconceitos, ou dessas ideias pré-construídas, nós não vamos ter condição de entender a liturgia da diplomacia, nós não vamos ter condição de entender como que funciona esse, por exemplo, o que eu chamei agora há pouco, numa outra situação ali, de fogo de encontro. Porque o que acontece, muitas vezes, você tenta, inclusive, trazer ideologicamente situações antagonistas, né? Para o quê? Para você colocar dentro delas um sentimento majoritário,
buscando o chamado fogo de encontro.